E eu quero orar com você. A primeira, nós abordamos alguns assuntos antes. Se o slide já estiver aí, por favor. Assuntos abordados até agora. A introdução é a primeira parte, foi a primeira parte, está no YouTube, da Vindiced, desfrutando da abundante graça de Cristo. O que nós falamos nessa primeira parte? Se nós não compreendermos e não alcançarmos a abundante graça de Cristo, quão grande foi o amor e o perdão que nós recebemos, quão grande e impagável foi a dívida que nos fora perdoada por Deus. Se nós não tivermos esse comparativo, nós nunca conseguiremos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque sempre os que nos ofendem contrairão uma dívida conosco. Sempre os que nos ofendem estarão nos devendo. E aí, nós, na nossa natureza egocêntrica, egoísta, nós temos a tendência de absorver aquilo e falar: não, a pessoa me prejudicou, ela me feriu, ela contrariou uma dívida comigo e eu quero cobrar. Mas aí, nesse primeiro dia, nós falamos e lemos, quando Jesus conta, quando Pedro está ali questionando e quantas vezes tem que perdoar, e Jesus dá um número grande para ele, 70 vezes 7, e de repente Jesus fala: olha, é por dia, isso é uma dívida impagável. Aí ele conta a parábola dos torturadores, dos verdugos, de um rei que perdoou a dívida de 10.000 talentos, uma dívida muito alta, impagável. Nós fizemos a conta aqui, a pessoa trabalharia a vida inteira e não pagaria. Mas esse mesmo que recebeu perdão, quando ele encontra o outro devendo uma dívida plenamente pagável, uma dívida pequena, ele cobra, maltrata o outro. E aí o rei fica sabendo disso. Por que alguém perdoou, recebeu uma graça tão grande, recebeu um perdão tão grande e não perdoou uma dívida tão pequena? E aí o rei manda ele ser envolvido pelos atormentadores, pelos verdugos. Então nós falamos que há uma tortura no mundo espiritual. Quem não perdoa sofre torturas, sofre guerras, sofre um fardo, não tem paz, não tem alegria, não rompe muitas áreas da sua vida. Então, a única maneira de nós podermos desfrutar desse perdão é nós podermos receber, entender o quão grande foi o perdão e o amor de Deus para nossas vidas. Que aí, quando eu olho para o amor dele, eu olho para que eu não seria merecedor desse perdão, aí eu olho, a dívida do outro é tão pequena, e Jesus ainda colocou: se perdoardes, porque a gente não gosta de orar o pós-Pai Nosso. Quando Jesus está orando a oração do Pai Nosso, aí lá no final está assim: e teu seja o poder, a honra, a glória para todos sempre. Aí Jesus põe um adendo, um acréscimo, faz um upgrade no Pai Nosso. Ele diz: porque se perdoardes a ofensa que os outros te fazem, vosso Pai que está nos céus perdoará a vossa ofensa. Se não perdoardes, não serão perdoados. Aí eu aprendo que o sacrifício de Jesus na cruz criou todas as condições, criada por Deus, não é meritória, não é por obras, todas as condições para que eu obtenha a salvação. Só que eu só vou desfrutar dela de forma legítima, eu só tenho acesso e direito a ela outorgado por Deus somente se eu perdoar. Ele diz: se você não perdoar, vosso Pai não perdoará. Então eu aprendo que o perdão é condicional. Se eu perdoo, eu sou perdoado por Deus. Se eu não perdoo, eu não terei o perdão. Sine qua non, condições para ser salvo. Se você quer ser salvo, mas eu já criei em Jesus, mas não perdoa, o perdão dele é condicional. Se você não perdoa, você não tem perdão de pecados. Seu nome não está escrito no livro da vida. É a Bíblia que diz isso. E aí, em João, aí na segunda parte, volte lá por favor, desculpe. Na segunda parte, nós falamos na semana passada por que nós resistimos a perdoar. Citamos vários tópicos do porquê que nós criamos resistência para perdoar. E na terceira, ainda na segunda parte, nós citamos o que não é o perdão. Eu vou atrapalhar um pouquinho aqui, Breno, pessoal da cinegrafista, que eu vou chegar à mesa um pouquinho para cá. Mais por causa dos slides mesmo. Tá bom. Só para mim não poder olhar sem ficar de costas para vocês, que é muito deselegante. Às vezes a pessoa que está falando fica de costas. Aqui eu olho e acompanho o que está sendo passado. Evangelho de João, capítulo 21,
versos 15 a 18 é o texto de hoje. Se você está com as suas escrituras, ou sua Bíblia no smartphone, mas se você dá preferência a acompanhar, eu tenho alguns textos chaves, eu tenho feito questão de transcrever para cá, ainda que fiquem mais slides, fique mais longo, mas por quê? Porque eu quero que todos possam acompanhar, ok? E como às vezes as linguagens são diferentes, eu estou falando na Nova Almeida atualizada. Nós vamos ler agora um texto de Jesus após a ressurreição dele. Quando Pedro estava ali desolado, Pedro já tinha negado 3 vezes Jesus já tinha morrido e ele tinha ido para a cruz, e Jesus ressuscitou. E teve aquele episódio da pescaria, que Pedro não conseguia pegar peixe, e Jesus ali aparece para ele na praia, ali ele se joga, vai nadando até Jesus, e ali Jesus tem um diálogo com Pedro, um diálogo terapêutico sobre perdão. Eu queria que vocês agora estivessem atentos. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? João, capítulo 21, versos 15 a 18. Depois de terem comido, olha só que coisa linda, como Jesus sabe trabalhar. Primeiro, ele ofereceu uma refeição que já veio de uma forma sobrenatural. Pedro se joga, se reencontra com o mestre. Porque às vezes a pessoa não está preparada para uma conversa sobre perdão. O outro não está preparado. Jesus prepara um banquete, come com ele como amigos novamente. Jesus tinha comunhão com os seus discípulos. Ele sempre, olha a ceia, ele participava de momentos especiais. E primeiro, eles comem um peixinho na brasa, um peixinho assado ali na praia. E agora, após ter comido, após essa experiência, Jesus agora precisava avançar num diálogo de cura para a vida de Pedro e de empoderamento para a vida dele. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, quando alcançar a maturidade, você estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esta oportunidade. Como disse a Emanuele, nós já te adoramos de forma cantada, já te adoramos através da nossa fidelidade financeira, já te adoramos entregando 2 princesas ao Senhor. Agora, Deus, queremos te adorar através da tua palavra, mas esse é o momento que o Senhor fala e nós escutamos. No momento da adoração cantada, nós falávamos para o teu coração. Agora é o Senhor que fala para os nossos corações. Então, Deus, tira de nós todo o comichão dos ouvidos e toda a venda dos olhos, todo o bloqueio na mente. Que a tua voz se faça ouvir nessa manhã e que eu não seja impedidor para aquilo que o Senhor quer fazer, mas que o Senhor me use apenas como um facilitador, como um mordomo, como um garçom que está entregando aquilo que não é de si mesmo, mas que vem de alguém que é superior, infinitamente mais, que pode fazer por todos nós. Em nome de Jesus, eu oro e todos digam. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Podem se assentar. Então, queridos, Jesus aqui encontra Pedro após a ressurreição e pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E Pedro fica ali, parece até entristecido,
com as perguntas de Jesus, porque as 3 vezes que Pedro nega a Jesus, ainda era algo que estavam muito fortes na memória de Pedro, porque Jesus avisou antes que ele negaria, e ele negou, e ele resistiu que negaria, e agora Jesus encontra com Pedro, e Jesus faz 3 perguntas, no mesmo número da negação, e no mesmo número da negação, Jesus agora fala: você me ama? Então apacenta as tuas ovelhas. No número que Pedro negou, Jesus agora estava dando um empoderamento para Pedro. É a você. Primeiro que Jesus estava levantando a autoestima, a autoconfiança de Pedro, estava afirmando ele, o perdão dele, a restauração dele, e também afirmando a liderança dele diante dos demais discípulos. Jesus o estava honrando também publicamente. Você apacenta minhas ovelhas, para que todos ouvissem que ele era o líder escolhido dentre aqueles discípulos, para estar ali liderando, para estar tomando a iniciativa. E aí, queridos, era algo que estava fresco na memória de Pedro, mas Jesus não fez isso para acusá-lo, não fez isso diretamente para não feri-lo ainda mais. Jesus não estava ali querendo ser o acusador e jogar uma carga de culpa na vida de Pedro, mas Jesus, de uma maneira incrivelmente sensível, elegante, educada, ele faz um peixe, ele prepara o ambiente para o perdão. Olha que lindo. Às vezes a gente quer se consertar com o outro, mas de qualquer maneira, de uma maneira abrupta, melhor dizendo, agressiva, austera, não espera o momento, não prepara o ambiente. Jesus prepara um ambiente de alimento, um ambiente de honra, onde Jesus mesmo preparou o peixe, e fala: você me ama, Pedro? Sim, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim. E Pedro até fica triste pela 3ª pergunta, mas Jesus estava fazendo algo terapêutico, que de alguma forma Jesus estava dizendo: olha, não tem mais aquelas 3 negações, o que tem agora é as 3 afirmações, os 3 empoderamentos e os 3 perdões que eu libero para você. Glórias a Deus por isso. E Jesus, de uma maneira incrivelmente sensível, agora ele demonstra uma nova situação de Pedro, agora arrependido, perdoado, mas sendo preparado para ser o líder a dar sequência ao propósito de Deus na terra. Agora Jesus queria que Pedro confessasse 3 vezes, e com isso lembrasse de sua restauração. É assim que Deus faz conosco. Ele não quer nos lembrar dos nossos pecados, mas Ele quer nos afirmar dali para frente como fica, qual o destino, e como o perdão e o arrependimento que precede o perdão muitas vezes, Ele nos libera para vivermos o novo de Deus. Que nesta manhã, pessoas aqui, ou pessoas que talvez vão nos acompanhar através dessa mensagem no YouTube, hoje Deus libere pessoas para viverem um novo. Talvez eu fale com pessoas que só estão vivendo o velho, só estão vivendo uma rotina desgastante, uma rotina que está te aprisionando, está te cansando, está te ferindo, está te machucando, mas Deus, Jesus, quer te liberar para o novo, um novo ciclo na tua vida. Mas para isso, é preciso deixar o lixo, é preciso de consertos. Talvez tenha gente aqui que vai precisar procurar pessoas num ambiente como esse que Jesus preparou, preparar um ambiente de honra, de uma conversa terapêutica e tratar de assuntos que às vezes a gente não quer tratar, mas é preciso ser falado. Mas isso libera para a nova fase. Quantos gostam de jogar videogame? Levanta a mão, Pinguim. Isso. Andrei, Pinguim. Tem que passar a primeira fase, senão não vai para a segunda. E aqui, às vezes você está preso na falta de perdão e você quer ir para a segunda fase, não vai nunca chegar ao fim do jogo. Que você possa chegar ao fim do jogo a partir dessa manhã. Amém? O que acontece, é o que nós vamos tratar hoje. O que acontece quando a gente não perdoa? Nós já falamos, né, da abundante graça de Cristo. Falamos sobre por que resistimos a perdoar, né, de algumas coisas que é nosso senso de justiça, nossa natureza egoísta. Já falamos do que não é o perdão. Agora hoje nós queremos falar o que acontece se você não perdoa. O que acontece quando não conseguimos? Você vai ver isso na tua vida se você não tem perdoado, ou vai ver isso na vida de outros, de pessoas que você conhece. Primeiro ponto:
emperramos a nossa vida com Deus. Jesus, através da falta de perdão na Bíblia, ele revela que nós temos um declínio espiritual. É como se existisse um muro entre nós e as pessoas, e entre nós e Deus. Não conseguimos sentir Deus, não conseguimos ter sensibilidade espiritual, não conseguimos nos relacionar bem. Aquela ferida sempre está ali sobre nós. Há um declínio espiritual, emperramos a nossa vida com Deus. Não adianta você achar que vai ter falta de perdão com alguém, vai deixar de consertar e de fazer reparações com alguém, e você vai ter uma vida espiritual top lá em cima com Deus, e vai ter um alto nível. Não, tua vida espiritual, tua vida com Deus vai estar travada, enquanto você não perdoar e não fizer reparações. Segundo ponto, contaminamos os outros com a nossa amargura. O amargo causa amargura, o amargo causa dor, o amargo fere. O amargo, no ambiente que ele está, as coisas ficam amargas, ficam chatas. É difícil, é chato conviver com pessoas assim. O nome já diz, é amargura. É um estado de estar amargo o tempo inteiro. Consequências da falta de perdão, contaminação. Interessante, a gente toma todas as medidas preventivas contra o coronavírus, eu brinco tanto com a Beth, quanto o falei, é verdade, podem rir. A gente toma tantas prevenções, medidas preventivas contra o coronavírus, contra essa pandemia maldita, mas a gente não toma nenhuma prevenção contra a contaminação da amargura, da raiz de amargura, que nos impede, que emperra nossa vida com Deus, que nos impede de ir para o céu, que impede nosso nome de estar escrito no livro da vida. A gente não toma uma imunidade bíblica espiritual com o Espírito Santo para que a gente não seja contaminado ou não contamine. Por que a gente se preocupa mais com as doenças físicas, a contaminação, e a gente não se preocupa com as doenças que matam nossa vida espiritual? O homem vive a dicotomia, corpo, alma e espírito. Às vezes está muito preocupado com as doenças físicas, às vezes um pouco mais com as emocionais, que também são afetadas pela falta de perdão e amargura, mas pouco nós nos importamos com as enfermidades espirituais. E perdão, a primeira coisa que tem na área mais intrínseca nossa, é que a área espiritual, e ela vai afetando o emocional e vai afetando o físico, e nós nos contaminamos. Isso é uma coisa maldita. Por que nos preocupamos com o nosso corpo da terra, mas não nos preocupamos com aquilo que nos joga no inferno? Por que nos preocupamos com 50, 60, 70, 80, no máximo 100 anos de vida, mas não nos preocupamos com uma vida no inferno? Se você está vivendo com uma vida de amargura e falta de perdão, você deveria se preocupar, porque nenhum de nós tem segurança quanto ao tempo nosso de vida. Nós podemos dormir e não acordar, podemos sair e não voltar, nós podemos ter uma morte súbita a qualquer momento. E eu te pergunto, você está com a vida em dia? Você fez as reparações adequadas? Você está livre para, se Jesus voltar hoje, a Bíblia, eu não estou sentindo, não se trata de sentir, se trata de verdade, de viver. Tem alguém que está te devendo e que você não perdoa? Tem alguma coisa que ainda te causa dor, incômodo, que remói você? Você deveria se preocupar com isso, porque você está contaminado. E quem está contaminado, contamina o outro. É uma dura verdade. Contaminação pior que o coronavírus, porque escraviza e nos tira dos céus e dá legalidade a demônios, a verdugos, a torturadores, como nós lemos no primeiro texto, no primeiro dia e no segundo também. Hebreus, capítulo 12, se você puder abrir, mas eu não vou esperar só se você é bom de Bíblia, senão eu vou ler rápido. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14 em diante, 14 e 15, diz o seguinte: procurem, isso é imperativo, viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não viver em paz e não buscar a santificação, não verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Sabia
que a gente pode ficar afastado da graça de Deus? E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem, para que você não tenha uma raiz, alguma coisazinha ali que ainda não está tratada, está lá na caixinha preta, você não quer mexer, não quer tocar, não quer que falem no assunto, e está ali, e isso vai brotar, ele corre risco de criar ramos, né? E aí brotando, vai causar perturbação. Será que eu tenho alguém nessa manhã, ou alguém que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, que está perturbado? E por essa perturbação, diz a Bíblia, ainda contamina outros. Não vive uma vida plena. Está na hora de você viver tudo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Está na hora de romper. Amém, igreja? A pessoa chega na igreja, chega na casa de alguém, não consegue ter uma conversa saudável, não consegue conversar coisas alegres, boas, não consegue criar bons planos, não consegue sonhar, não tem brilho nos olhos, não tem mais poesia nas suas palavras, não tem, porque está sempre preso, amarrado. Fulano fez isso comigo, estou te contando para você orar. Essa é a fofoca espiritual. Larissa, estou te contando apenas para você orar, que a Emanuele fez isso comigo, mas é para você orar. Eu estou contaminando a Larissa, eu estou levando, isso é uma fofoca espiritual do inferno, e fofoca espiritual não é santa, é do inferno. É apenas para você orar que eu quero dizer que a Cristiane Torres me ofendeu. Por que você não fala com a Cristiane Torres? Por que você não se conserta com a Cristiane Torres? Ela fez isso, e isso, e isso, e aí a gente já está azedo, vai azedando e contaminando o outro. Será que tem gente aqui hoje envenenada e envenenando a outros? Será que tem gente aqui hoje que se permite ser envenenado? Tem gente que, se você der brecha, a pessoa vai na tua casa levar veneno, vai na tua casa levar contaminação. Que isso? Outro dia eu falei, pastor, por que fulano? Eu falei assim, se a pessoa te procura para falar esse tipo de coisa, é porque a tua vida com Deus ainda é questionável. Porque ninguém me procura para falar da vida dos outros. Porque se ainda encontram brecha para te procurar, é porque já sabe que você não corta, já sabe que você não põe as pessoas certas de frente, que você dá lugar para isso. Corta isso da tua vida em nome de Jesus. Tua casa não é lixo, tua vida não é lixo, teu coração não é lixo. Você tem a mente de Cristo, em ti habita um espírito de excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Você tem a paz que excede a todo entendimento. Não deixe ninguém tirar a tua paz e levar lixo e contaminação para a tua casa. Como você agiria se alguém de fora quisesse entrar na tua casa, na tua sala, e ela assumidamente dissesse, eu estou com uma carga viral imensa, gigante, de coronavírus, e eu estou indo na tua casa? Você ia falar, não vem não. E por que a gente aceita o outro vírus? Da fofoca, da intriga, da amargura. Por que a gente permite a pessoa? Passa logo o gel do Espírito Santo, passa logo e fala assim, olha, aqui não tem espaço para isso, aqui não, minha casa é um pedacinho do céu na terra. A minha casa é um ambiente de Cristo. A minha casa é um ambiente de vida. A minha casa é um ambiente de alegria. A minha casa é um ambiente de paz. Fofoca não tem lugar na minha casa. Amém, queridos? As farpas que são lançadas são venenos. Fale com a pessoa se você está contaminado. Fale com um líder. Fale com uma pessoa de Deus. Compartilhe a sua dor. E aí a pessoa, mas vá disposta a também conversar com. Se você ainda não está conseguindo ir na pessoa, peça ajuda a alguém muito maduro, que vai te ajudar, mas não é para falar para ela orar mesmo, é para te ajudar nesse intercâmbio, nesse processo, porque a Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores, deles é o reino dos céus. Não os divisores, não aqueles que causam intriga, que ouvem e ficam quietos e ainda se contaminam. Vou te ajudar a se aproximar dos árvores, vou te ajudar a se transformar,
se aproximar do Robson, vou criar um ambiente para que os dois possam ter paz. Então, queridos, nós precisamos, amém? Temos a tendência de dar a razão, muitas vezes, a quem faz parte da nossa intimidade. Cuidado. Deus não gosta de parcialidade. Seja justo, seja imparcial. Esse é um preço que eu pago até hoje no meu ministério, porque não tem mais protegidinho, mais amiguinho, mais família. Se eu tenho que corrigir, eu corrijo a quem quer que seja. E quando eu estou pregando essa mensagem de perdão, gente, a chapa esquenta sobre a minha vida. Esses dias a tia Lúcia estava até hoje de manhã com a gente. Eu falei, tia Lúcia, meu Deus, toda vez que eu resolvo trazer essa mensagem, eu tomo tanta paulada de pessoas, e aí o Senhor me testa, se eu sou capaz de pregar essa mensagem. Teve um pastor, amigo meu da Sociedade Bíblica da Igreja Maranata, do pastor Paulo Brito, viu essa mensagem nas redes sociais da Vinde, me convidou até em novembro, eu vou estar pregando na Maranata do Recreio, da Igreja Maranata. Pastor, o senhor pode vir falar de perdão aqui na nossa igreja? Então, queridos, aí eu falo assim, aí eu pensei que ia acabar, porque eu ainda vou ministrar na Barra, ainda estendeu, porque vai ser depois do final que eu terminar na Barra. Eu falo assim, e eu sei que enquanto isso, Deus vai me testar ainda mais. Mas o maior teste é para saber se eu sou salvo. Amém, queridos? É para ter certeza que eu estou livre. Eu quero ler um texto para você, extraído do livro Guia de Aconselhamento Pastoral. Abre aspas. A amargura começa a infeccionar todo o sistema. A mágoa transparece na conversa do indivíduo. Quando a pessoa fala, você já vê se tem mágoa. É vista em suas ações e revelada nas atitudes deles, além de provocar o enfraquecimento de sua saúde física. Não só contamina o corpo do indivíduo, mas também fere os outros. A amargura exclui o ofensor de sua vida e torna uma pessoa crítica em todos os aspectos da vida. Quem tem amargura e quem vive amargurado se torna crítico, em tudo vê defeito, em tudo vê má fé, em tudo vê má intenção das pessoas. Parece que as pessoas não estão querendo nos ajudar, parece que em tudo há um complô para nos destruir. Pessoa que vive sem perdão, pessoa que vive amarga, age assim. A amargura nasce da falta de perdão, queridos, e tem 3 aspectos. Primeiro, espiritual. Segundo, emocional. E terceiro, físico. Espiritual, a pessoa perde a capacidade de amar a Deus. Ela ama a si mesma acima de Deus. Primeiro, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive de mim. Segundo, amar ao próximo como? Conforme a mim mesmo. Eu tenho que amar o Robson como eu me amo. Eu tenho que fazer a ele o que eu gostaria que fosse feito a mim. Eu não posso me amar mais do que o Robson, senão é narcisismo, né? Senão é egocentrismo. Mas eu tenho que amar a Deus acima de mim e tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Mas quando a pessoa não perdoa, ela tem um problema espiritual, porque ela se coloca acima de Deus e acima das pessoas. Porque o que fazem com ela causa mais dor. O que fazem com ela é mais relevante. O que fazem com ela é o centro das atenções. Segundo problema, emocional, se concentra tanto em quem lhe infligiu a dor, que isso se torna muitas vezes exatamente como a pessoa de quem guarda rancor, ou pior. Se o Maurício me causou uma dor, eu vou me concentrar tanto nele, mas tanto nele, que se o Maurício agiu errado comigo, não agiu não, tá, gente? Se o Maurício agiu errado comigo, eu vou me tornar pior, porque eu vou desejar o mal dele. Eu vou querer, lá no fundo, ainda que eu não assuma de boca, eu vou querer que ele morra, eu vou querer que ele seja, que eu seja vingado, eu vou querer que a mão de Deus pese sobre a vida dele, eu vou querer que ele sofra. Eu me coloquei no nível acima dele, acima de Deus. E aí, quando vê, eu estou emocionalmente doente, eu estou emocionalmente mal, eu perco o foco da minha vida e das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu presto tanta atenção no Maurício que eu esqueço o que Deus está fazendo ao meu redor. Eu presto tanta atenção se às vezes eu estou ferido com Deus, se eu estou ferido com o próximo, se eu estou ferido com o líder, se eu estou ferido, não sei, com o pai, com a mãe. Eu presto tanta atenção naquilo
que eu deixo de desfrutar as bênçãos de Deus e deixo de desfrutar o amor de Deus na minha vida. E a terceira, física, desencadeia doenças. Algumas das doenças que especialistas dizem que são características de pessoas amarguradas e que não conseguem perdoar: colite ulcerativa, causa úlcera, pressão alta, atividade excessiva das glândulas hipófise, suprarrenal e tireoide. A pessoa engorda excessivamente. Doença física, câncer. Quantas pessoas estão com câncer que não foi uma situação normal, foi falta de perdão, foi amargura durante muitos anos da vida, por causa da raiva e da amargura. A indisposição, ou seja, a indisposição de não perdoar, a indisposição, melhor, de perdoar, está indisposto a perdoar, prejudica mais o ofendido do que aquele que ofendeu. Eu estou pensando tanto no Maurício, usando esse exemplo, tão ferido como o Maurício, que eu esqueço o que Deus está fazendo por mim, eu esqueço as bênçãos dele sobre a minha vida, e aí, de repente, a minha indisposição de perdoar está me prejudicando. Maurício às vezes está bem, Maurício às vezes está feliz, não está carregando carga nenhuma, e eu estou morrendo, sofrendo duas vezes, pela ofensa que ele me fez, ou que eu acho que ele me fez, ou que eu deduzi que ele me fez, e estou sofrendo fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E eu fico escravo de Satanás. Augusto Cury, deu uma versão interessante sobre perdão. Interessante mesmo. Ele diz num dos livros dele, que quando nós não perdoamos, ele, como um pesquisador da mente, um cientista da mente, que era ateu, e que se converteu quando ele fez análise científica do pensamento e da mente de Cristo, e aí ele deixou de ser ateu, quando ele falou: que homem é esse? Esse homem não era normal. Quando ele analisou, por que Jesus falou assim: se o teu irmão pecou contra você, vai você até ele. Jesus entrou na condição mais grave, e Jesus usou a condição mais radical. Não é nem se o Jonathan fez alguma coisa contra mim, eu devo ir até ele. Imagine se fui eu que fiz contra o Jonathan. Então Jesus já usou o caso extremo, para não ter desculpa. O Jonathan que fez com você, vai você até ele. Isso na minha mente, alguns anos atrás, não entrava. Espera aí, foi o Jonathan que errou, é ele que tem que vir. Augusto Cury explica isso de modo científico. Ele explica o que Jesus orientou a gente. Ele diz que todo pensamento, ele como estudioso da mente, ele diz que todos os traumas, todas as questões que envolvem as relações humanas, tudo aquilo que gerou trauma, alta descarga de emoção na nossa vida, ele vai para uma área privilegiada do nosso cérebro. E pasme, o que teve efeito negativo e de dor, ele tem um nível de hierarquia ou prioridade, onde o nosso cérebro armazena primeiro. Por isso que os jornais descobriram e usam essa psicologia a favor deles. Notícia ruim vende mais. Quando ficavam na frente do Jornal Nacional, botando lá caixões e caixões, e morte de coronavírus todo dia, aquilo a pessoa ficava congelada na frente da TV, sendo torturada ali. Porque vende, porque atrai, porque fideliza. Por quê? Porque aquilo vai para a área privilegiada do cérebro. É como se fosse uma cobertura da Barra da Tijuca, do Leblon, da Vieira Solto, ali, está na área, na cobertura do teu cérebro, e de frente para a praia. Aí, o Emerson me feriu, me ofendeu, ou não correspondeu às minhas expectativas. Eu não quero mais lidar com o Emerson. Eu te amo, tá, Emerson? Nada a ver. Eu não quero mais conviver com o Emerson. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou ferido. Se o Emerson vier pela rua do lado direito, eu vou atravessar e vou para o lado esquerdo. Se eu souber que o Emerson, quando eu chego ali na porta, eu procuro onde está o Emerson. Ele está aqui no meio, eu vou sentar na outra ponta, para não ter chance. Ele vem na minha direção, eu vazo. Por quê? Porque eu não quero contato com aquele que me feriu. Interessante. Você, com as suas atitudes, revela, mostra que você não quer conexão nenhuma com aquela pessoa. Tem gente que ainda usa aquela frase célebre: não quero ver nem pintado de ouro.
né? Nem pintado de ouro. Mas deixa eu te falar, essa pessoa que você está fazendo tudo para evitar, você dorme e acorda com ela todos os dias. Você deixa de viver todas as bênçãos de Deus para a tua vida por causa dela. Porque como o que ela fez contigo te trouxe alta descarga emocional, ela vai para a área privilegiada do cérebro. E você deixa de dormir, eu deixo de dormir pensando no Emerson. Insônia pensando no Emerson. Acordo pensando no Emerson. Primeiros minutos meus quando acordo, vou nas redes sociais do Emerson. Quem não fez isso? Não precisa responder não. Aí depois eu vou dar uma conferida para ver se as redes sociais dele estão mandando algum recado para mim, se ele está feliz ou está triste. Eu fico me torturando. Eu não vivo mais por causa do Emerson. Por quê? Porque o Emerson está aqui numa área privilegiada, parece que tem uma luz neon e falando Emerson, 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 Emerson. Está numa área privilegiada, diz Augusto Cury. Só que ele diz o seguinte: você não tem a capacidade de acessar essa área do cérebro de uma maneira racional ou intencional e deletar. Como se deleta pinguim no computador. Fácil seria, se você entrasse lá, acessar essa área do cérebro e apaga o Emerson. Apaga a citação que ele tem. Não, ela vai estar ali. Pulsando. Qual é a única alternativa, diz Augusto Cury? Você acessar aquela área, a única maneira de você acessar é você procurar a pessoa, é reabrir aquilo e dar um novo destino, escrever uma nova linha daquela história. Quando eu começo a orar pelo Emerson, eu não consigo, mas eu tenho. Eu decido perdoar. Eu vou orar pela vida dele. Eu vou amar o Emerson. Eu decido amar o Emerson. Eu quero, Senhor, muda meus sentimentos, me trabalha no meu coração, tira essa dor. Ele é uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Eu abençoo o Emerson. Aí eu resolvo criar esse ambiente que Jesus criou com Pedro. Eu sento com o Emerson, eu oro, eu desabafo com ele, e eu vejo o lado bom que tem na vida dele. Eu vejo que os dois erraram, eu vejo que o diabo estava ali para destruir nossa relação, e a gente conversa, e a gente abre o coração, e a gente chora, e a gente se abraça, e a gente ora juntos. Sabe o que aconteceu? Eu não podia apagar aquilo, porque está na minha memória, numa área nobre, mas naquele momento eu acessei aquela área da dor, onde o último momento, a última fase daquela área da dor, era uma fase de angústia, de dor, de trauma. Agora, ela tem continuidade. Eu acessei e estendi. Agora, quando eu lembro, está na minha área, daquela área do cérebro privilegiada, quando eu lembro, não tem mais dor, porque o último momento não é mais o momento da dor, mas é o momento do perdão, é o momento da cura, é o momento da alegria, é o momento do choro, é o momento do abraço. E sabe o que acontece? Eu me libertei. Então Jesus está dizendo, quando o outro te feriu e você foi procurá-lo, tem mais a ver com a tua saúde emocional e espiritual e física do que com a dele. É você que está procurando a tua liberdade. É você. Jesus ele não estava pedindo nada sem lógica, sem coerência. Ah, mas o outro me feriu, sim, mas é você que está escravo. Fique livre, procure ele, se conserte, e essa causa não mais vai te causar dor, ou te torturar, ou te aprisionar. Glória a Deus, que tudo que Jesus faz tem um sentido. O que acontece quando a gente não consegue perdoar? Terceiro, damos brecha para Satanás. Paulo fala sobre um jovem. Ele diz, nós vamos perdoá-lo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Olha o que diz em 2 Coríntios 2,11. Paulo está falando de perdão. Mais à frente, nós vamos trabalhar esse texto. Semana que vem, vamos trabalhar ele mais profundo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Sabe o que Paulo está dizendo? Temos que perdoar. Você lê o contexto, ele está falando de perdão. Ele está dizendo assim, eu decido perdoar. Nós precisamos perdoar, porque senão Satanás vai alcançar vantagem sobre nós. E nós sabemos das intenções de Satanás. Não podemos ignorar. Amém, queridos? Então não podemos dar brechas a Satanás. 4, adoecemos fisicamente. Estudiosos dizem que verdugos tem a ver com enfermidades.
Outros traduzem como atormentadores ou demônios. Mágoa não tratada vira gastrite, dor de cabeça e câncer. Trate a mágoa em nome de Jesus. É você que será livre. É você que vai ter uma qualidade de vida. O Senhor se preocupa com o evangelho holístico. Não é só o evangelho para ir para o céu, mas também o evangelho que te possibilite mudanças e qualidade de vida na terra, porque alguém sem qualidade de vida não conquista, alguém sem qualidade de vida não tem boa relação com os filhos, com o cônjuge, alguém sem qualidade de vida emocional não conquista uma prosperidade acadêmica, uma prosperidade financeira, alguém que vive amargurado não vence em outras áreas da vida. Então busque em nome de Jesus a sua cura. Quinto ponto: transferimos a raiva para outros relacionamentos. Se você não cura, eu estou vendo muita gente anotar, e que bênção, louvável, eu valorizo muito, porque eu faço isso, tá? Se alguém tiver interesse depois, eu posso mandar todos os slides para vocês ao final da série, tá bom, queridos? Porque isso aí não é minha, para me manter controle, isso aí é para cura, tá? E eu sei que tem pessoas que têm interesse depois de passar, de estudar, de meditar. Você pode até melhorar e pregar em outras igrejas, amém? Em nome de Jesus. Eu sei que tem condições até de melhorar muito. Então, pode ficar tranquilo. Se não conseguir anotar tudo, pode continuar anotando, que às vezes são observações que às vezes saem na hora também, mas depois eu posso disponibilizar todo o conteúdo, rascunho, o esboço meu e também os slides, tá? Com as suas anotações vai virar uma conferência, um congresso, somar tudo, amém? Transfere a raiva para outro relacionamento. Se alguém está magoado com uma pessoa, todos os outros relacionamentos serão afetados. Queixa do marido pode ser uma mágoa não tratada com o pai, e agora o marido está no lugar do pai. Tem gente que tem mágoa com Deus. Não, eu falei na semana passada, não é justo, porque Deus permitiu acontecer isso na minha vida, aí você guarda uma mágoa de Deus. Aí você passa a ter mágoa de pessoas, mágoa de igreja, mágoa de tudo. Você vai transferindo. Se não tratamos, deslocamos para outros relacionamentos. Esse é outro problema quando a gente não perdoa. Sexto ponto: toda nossa família é afetada. Toda ela é afetada. No texto-chave diz que a família do homem seria vendida e escravizada. Naquele texto que nós lemos na primeira e segunda semana. Não é só ele que seria escravizado, toda a família dele. Tua família deixa de vencer e alcançar a plenitude de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero só passar por uns pontos, vai ser rápido agora no final para a gente orar. O que é o perdão bíblico? Diga comigo, é um ato do nosso livre-arbítrio e não da nossa vontade. Pastor, peraí, eu pensei que era a mesma coisa. Livre-arbítrio e vontade? Sim. Perdão é um ato do livre-arbítrio e não da nossa vontade. Qual a diferença entre vontade e livre-arbítrio? Vamos lá. Você vai no médico e o médico fala, você tem que tomar uma benzetacil. Quem tem vontade de tomar benzetacil? Quem, pelo seu livre-arbítrio, decide tomar para receber a cura? Amém? Poucos outros iam morrer, né? Meu Deus, vocês são teimosos, que medo de benzetacil, hein? Misericórdia. Você tem que decidir. Perdão é assim, sabia? É algo difícil de engolir. A nossa vontade humana não quer, porque fere o nosso senso de justiça, mas a gente tem que decidir. Vontade tem a ver com desejo, com querer. Eu não quero perdoar. Eu não quero tomar benzetacil. Eu não quero ser internado. Mas o livre-arbítrio amordaça e subjuga a vontade. E mesmo não querendo, você faz. Amém? Mesmo não querendo, você faz. Quem já internou algum filho ou filha aqui? Nós já internamos nosso filho quando era pequenininho, Natan foi internado. Você queria internar? Era para a tua vontade? Deixar um pequenino, uma pequenina teu lá? Não, você tem que fazer. Você decide. O livre-arbítrio domina e subjuga a vontade, porque você sabe que é o certo a ser feito, é o necessário. Doutor, eu não quero, mas vai lá. Quando é uma pessoa que foi machucada, ferida, algumas histórias que aqui são terríveis.
Você pode não querer perdoar, mas ainda assim decide, pelo seu livre-arbítrio, de perdoar. Eu não quero perdoar, mas eu decido, como diz o pastor Elcione Emerick, eu decidi perdoar. Eu decido perdoar. É o livre-arbítrio que vai subjugar a sua vontade. Você vai dizer, eu vou entrar por essa porta estreita, e isso vai me conduzir à cura e à salvação. Segundo os especialistas nas emoções humanas, olha, isso aqui é muito importante, tá? Guarda isso. Demora em torno de 6 a 9 meses para que o sentimento de perdão alcance a decisão de perdoar. A decisão, o livre-arbítrio. Escute isso. Você decide perdoar. Segundo os especialistas nas emoções, quando você decide perdoar, leva de 6 meses a 9 meses para o desejo, para a vontade de perdoar se alinhar com a tua vontade, com a tua decisão. Durante 6 a 9 meses, você apenas está na decisão. O sentimento vem depois. Pensa nisso. Agora imagina quem não decidiu perdoar. Imagina quem não subjugou sua vontade ao livre-arbítrio, a sua decisão. Vai ficar escravo por anos. Vai sofrer por anos. 6 meses a 9 meses é um parto. Ou seja, se você decidir alguém, você está ferido ainda. Mas se hoje você sair daqui hoje, decidido a perdoar, leva de 6 a 9 meses para vir um sentimento de amor, de perdão e de compaixão pela pessoa que te feriu. É um parto. Tem que gerar isso dentro de você. É lindo isso, não é? É um parto, né? E você precisa ser paciente em seus sentimentos. Manter uma comunicação aberta com Deus é importante. Segundo ponto. Perdoar é atualizar a dívida e depois abrir mão dela. Por quê? Porque às vezes a gente não perdoa e fica com dívidas passadas. Aí a gente não perdoa tudo. Eu vou conversar com o Falcão, guardo uma coisinha aqui. Não falo tudo. Aí o que acontece? No primeiro momento, eu jogo de novo. Ele falou, pensei que estava resolvida. Sabe aquelas pessoas que você pensa que estava tudo resolvido? Quando vê, ela joga alguma coisa em você de novo? Porque no fundo, ela não perdoou. Ela está mantendo ali ainda um dividendo, né? A falta de perdão mantém o pecado do passado e do presente e afetará os relacionamentos futuros. Às vezes você se lembra da dívida, mas não permite todas as emoções ligadas a ela virem à tona. Você precisa vir, quando você vai tratar isso, permita que todas as emoções ligadas à dívida venham à tona, sabe? Quando um carinho, uma honra esperados não vem, mas ao contrário, quando vem humilhação e indiferença, a pessoa contrai uma dívida conosco. Perdoar é rasgar a nota promissória e não voltar mais ao passado, amém? É rasgar e não voltar mais, esquecer. Porque se você não faz isso, se você trata só uma parte, na primeira discussão com a pessoa, e a pessoa vai errar de novo contigo, tu joga na cara de novo. Porque você ainda manteve alguma nota promissória ali de dívida, sabe? Quando o rei perdoa o servo, ele tem que perder 10 mil talentos. Tem gente que às vezes não fala, ele tem que me pagar, mas usa outras formas de falar isso. É a esposa que vai tolhindo o marido na vida sexual. É o marido que às vezes ignora a esposa, no fundo ele está mandando uma mensagem, não quero perdoar. É a pessoa que está sendo indiferente. É a pessoa que diz que perdoou, mas não vem ao culto para poder a pessoa... eles vão sentir falta de mim, eles têm que sentir dor, eles têm que ver que eu dou valor. Diz que perdoa, mas não perdoa. Usa uma outra forma de perdoar. Queridos, quando a gente perdoa, a gente tem que perder, amém? Tem que rasgar. O pastor Elcione Emerick, ele conta a história de um irmãozinho reclamando da esposa. E aí ele diz assim para o pastor Elcione, leia os livros do pastor Elcione Emerick, muito bom nessas áreas emocionais. Falcão já, inclusive, acompanha alguns trabalhos dele, Márcio Falcão. O pastor Elcione Emerick, ele diz que o irmãozinho chegou até ele e falou assim, pastor, quando a minha esposa está zangada e furiosa comigo, ela fica histórica. Aí o pastor Elcione diz que corrigiu ele. Não, querido, você quer dizer histérica, né? Ele, não, pastor, histórica. Ela lembra de tudo do passado.
É aquele dia no namoro, aquele dia que você não me deu flores, aquele dia que você não lembrou de mim, aquele dia que você... Pastor, ela fica histórica, ela lembra de tudo. Quanto lixo a pessoa carrega. Com 1 ano de casado você fez isso, porque nós falamos que perdoamos, mas na hora da briga, pegamos as notas promissórias velhas, sujas, amarelas, na nossa lista negra, e aí, em outras palavras, a gente diz, você tem que me pagar o que você me deve. Terceiro ponto, perdoar é não exigir mudanças. Eu vou perdoar quando ele mudar. Ué, não tem a ver com a mudança do outro, tem a ver com a minha libertação, amém? Tem a ver com a minha cura. Você vai ter que ser assim, assim, assado. Perdão é um ato independente da mudança da pessoa. A não mudança da pessoa gera outras consequências. Exemplo, eu emprestei 10 mil reais para o Pinguim. Todos são testemunhas aqui, amém? Se ele não pagar os 10 mil reais, tá? Aí vai todo mundo pensar agora que é verdade. Se ele não pagar, eu tenho que perdoar ele ou não tem? Tem que perdoar. Tem que emprestar de novo se ele não mudou? Não. Aí é outra consequência. Mas eu tenho que estar livre e não jogar na cara. Quarto ponto, perdão pode ser um processo. Amém? Um processo que começa na nossa vida. Às vezes as feridas são tão profundas que às vezes a gente precisa de um processo apertado que tem que se passar. Lembra daquele homem que Jesus curou quando cuspiu no olho dele? A primeira unção não curou. Jesus falou, o que você está vendo? Estou vendo homens como árvores que andam. Na segunda vez ele foi curado, agora eu vejo de forma plena. Então é necessário um processo. Quinto ponto, perdão não pode ser dado pela metade, não pode ser parcial. Ou tu perdoa tudo, ou tu não perdoa nada. E aí, eu vou encerrar contando uma historinha aqui, para a gente poder orar. Davi é o típico exemplo, se o Ministério do Louvor já quiser vir, Davi é um típico exemplo de um ótimo líder, um ótimo rei, do período da conquista de Israel, mas um péssimo pai, um péssimo chefe de família. Ele tinha um filho chamado Aminon e uma filha com outra mulher. Aminon e Tamar eram irmãos apenas de pai, filhos de Davi, né? As mães eram diferentes. Aminon sente uma atração pela irmã. O pai não tratou isso. O pai não vigiou. Aminon simula uma doença. E ele pede que a irmã Tamar dele, a irmã dele vai fazer bolo, pão para ele e servir ele. Ele ali, contra a vontade dela, ele abusa dela sexualmente. E ali o outro irmão dele, Absalão, sabe disso, que ele era irmão legítimo de pai e mãe de Tamar. Ele fica revoltado, Absalão fica revoltado com Aminon. Davi não trata Aminon, não trata Tamar e não trata Absalão. Relação sexual ilícita dentro da própria casa do rei, o maior rei que Israel já teve do período de conquista. O homem segundo o coração de Deus. Olha como coisas não tratadas, pecados sexuais, e se não houver cura, destrói uma família. De que adianta você conquistar tantas coisas como Davi conquistou e ter tido fracasso como pai? Um irmão abusando da outra. Aminon abusa de Tamar, Tamar fica muito triste. Absalão fica sabendo. Davi fica furioso. Ao invés de promover a cura e o perdão de Deus, e o perdão entre irmãos, ele expulsa. Sabe, primeiro Absalão vai lá e mata o irmão. Absalão vendo que Davi soube que Aminon abusou da sua outra filha de Tamar, Absalão vai lá, Davi não faz nada, Absalão vai lá e mata Aminon, mata o meio-irmão. Quando ele mata meio-irmão, Davi expulsa ele é obrigado a sair do palácio, é obrigado a sair de casa. Ou seja, agora já tem, além de um abuso sexual, um assassinato. Um filho morto, assassinato, e o outro homicida. E uma abusada sexualmente sem cura, na casa de Davi. Aí de repente, já tinha passado um tempo, Joabe aconselha Davi, Davi, você precisa perdoar seu filho.
Você precisa receber Absalão de volta. Sabe o que Davi fala para Joabe? Pode trazer. Torne Absalão para sua casa, mas não veja a minha face. Pode vir, mas não quero ver que ele veja a minha face. Sabe aquelas pessoas que você quer tratar do assunto e ela não quer? Isso é perdoar pela metade. Ele pode vir, mas eu não quero nem ver ele. Pode trazer de novo, mas não vai ver minha face. Em outras palavras, Davi disse: Absalão está perdoado pela metade. Não existe perdão pela metade. Ou a gente perdoa completo ou não perdoa. Será que tem alguém que perdoa Deus pela metade? Será que tem alguém que perdoou o próximo, o líder, alguém da família pela metade? Vamos ficar de pé. Absalão se revolta, se insurge contra o pai, expulsa o próprio pai do reino, do trono, toma as mulheres do pai, e o próprio Joabe, que um dia aconselhou Davi a deixar Absalão voltar, o próprio Joabe tem que matar Absalão. Um segundo filho de Davi agora assassinado. Davi amarga consequências, porque não resolveu questões com seus filhos e não liberou um perdão completo. Hoje nós aprendemos, semana que vem, para a gente encerrar essa série de mensagens, eu estiquei um pouco hoje. O ideal seria 5 domingos, mas hoje eu quis esticar um pouco, porque semana que vem a gente vai ver como praticar o perdão. Hoje você entendeu o que acontece se a gente não perdoa e o que é o perdão. Perdoar é perdoar completo, mas semana que vem a gente vai aprender como praticar. Às vezes a gente entende o que é perdão, mas não sabe como pôr em prática. É igual aquele pregador que prega. Pô, legal pra caramba a mensagem, mas como eu aplico na minha vida? Não me ensinaram. Eu não sei como pegar essa mensagem e aplicar. Então semana que vem vai ser a aplicação, como praticar o perdão.